E a gente vai seguir falando sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 agora com um convidado aqui no Jornal da Manhã. Está conosco aqui o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. Bom dia, secretário. Obrigado pela entrevista. Bom dia. Ô, secretário, o Ministério da Saúde sofreu algumas críticas pelo fato de que outros países já começaram as campanhas de vacinação e aqui no Brasil isso ainda não aconteceu. E sempre que se fala sobre isso, um dos argumentos é que se o Brasil tivesse talvez comprado a vacina da Pfizer, que é a que está sendo usada na maior parte dos países que já iniciaram a campanha de vacinação, talvez já houvesse nesse momento uma campanha em andamento aqui no Brasil. E ontem, inclusive, a Pfizer divulgou uma nota dizendo que em agosto do ano passado, de 2020, ela fez uma oferta de 70 milhões de doses ao governo federal, mas que o governo não comprou a vacina da Pfizer. Por que essa decisão, secretário? Bom, a nossa reunião com a Pfizer, que houve mais informações, foi justamente no mesmo dia em que foi assinada aquela medida provisória que possibilitaria aqueles cerca de 2 bilhões de reais, a medida provisória 994, que possibilitou a assinatura do contrato da Fiocruz com a AstraZeneca. Eu lembro que naquele momento a AstraZeneca era o laboratório que estava mais avançado nos estudos clínicos. Foi o primeiro que começou a fase 3 e nos parecia ser a mais promissora. Naquele momento era a oportunidade mais promissora que havia no mundo. E aquele contrato, ele não foi um contrato de compra, foi um contrato de encomenda tecnológica. Para que nós possamos observar a vantajosidade dele, ele possibilitava uma transferência total de tecnologia e um escalonamento de entregas de 100,4 milhões de doses de vacinas que serão produzidas na Fiocruz. Isso no primeiro semestre, até o mês de julho, um mês do segundo semestre. A partir do segundo semestre, a Fiocruz terá condições de produzir um ingrediente farmacêutico ativo, que é um insumo para fazer a vacina, e fazer totalmente essa vacina em território nacional. Para essas 100,4 milhões de doses, inicialmente o insumo vem importado lá da China, de uma fábrica da AstraZeneca na China. Então, isso aí é um dado do problema, não é uma compra, foi um contrato de encomenda tecnológica com escalonamento de entrega de vacinas. A lei brasileira, ela não permitia a compra de vacinas ou de qualquer medicamento que não tivesse registro sanitário, registro na Anvisa. Isso é muito importante deixar claro também, e essa medida provisória, ela veio com o intuito de possibilitar essa compra. Se fosse feito antes disso, seria ilegal. Então, nós verificamos aqui que ela autoriza a aquisição, inclusive antes do registro sanitário ou autorização temporária de uso emergencial. Por quê? A Lei 6.360, ela proibia a comercialização de qualquer produto antes do correspondente registro na Anvisa, no seu artigo 12. Um outro aspecto da Pfizer, quando ela nos procurou em agosto, que foi no mesmo dia da assinatura, eu repito, da medida provisória 994, eles ainda sequer tinham aquela solução que depois eles ofereceram, que era daquela caixa térmica que possibilitaria a conservação a menos 80. Esse aspecto logístico, ele também pesou muito para que nós tivéssemos condições de fazer a capilaridade que nós precisamos para chegar a 38 mil postos de vacinação no Brasil. Muito mais tarde, eles nos ofereceram aquela oportunidade da Caixa, mas em um primeiro momento, com conservação de apenas 15 dias. E depois eles aprofundaram os estudos e nos informaram que seria de 30 dias. Outros aspectos o ministro já abordou ontem, como a necessidade de diluente, né, e a necessidade de troca de um refil de gelo seco de 5 em 5 dias nessas caixas para possibilitar essa conservação por 30 dias. Mas, como disse o ministro, nós continuamos em conversações com a Pfizer para tentar viabilizar. Nós não temos preferência por vacina A ou B do país, mais próximo ou mais afastado. Nós queremos oportunizar à população brasileira uma imunização segura e eficaz, com a chancela da Anvisa, com a aprovação da Anvisa, com todos os aspectos técnicos, de forma que nós possamos garantir a imunogenicidade, a segurança que a população precisa para enfrentarmos a pandemia.
Agora, secretário, até mesmo diante dessas dificuldades todas com relação às vacinas, a escolha, a chegada, a aprovação aqui no nosso país, também com relação a insumos, o Reino Unido, que começou a vacinação em dezembro, anunciou agora que conseguiu já vacinar 1.300.000 pessoas. Nosso país, cerca de 200 milhões de pessoas. O senhor acredita que em quanto tempo a gente deve levar para vacinar completamente a nossa população, as 2 doses, inclusive? Como o ministro já havia falado anteriormente também, cumpre destacar que o nosso Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, que estará ocorrendo em paralelo ao Programa Nacional de Imunização, que já trabalha com cerca de 300 milhões de doses ano. Então, o Brasil tem a expertise de fazer chegar a 38 mil postos de vacinação, essa quantidade, esse quantitativo de doses. Então, nós vamos reforçar toda essa estrutura e vamos fazer chegar essa vacina. No nosso plano, inclusive na resposta que saiu para o nosso Supremo Tribunal Federal, nós previmos que nós vamos conseguir concluir todo esse processo em um prazo de até 16 meses. Foi o que o ministro já colocou e está no plano. Se nós conseguirmos antecipar, ótimo. Nós temos que ser realistas e não podemos prometer aquilo que a gente não possa vir a cumprir. Mas cumpre destacar, como disse o ministro ontem, na entrevista coletiva, que nós temos 2 instituições estatais, o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz, que têm capacidade de produzir em escala a vacina. E a União Química está prestes a iniciar também a produção, é uma indústria privada, de uma outra vacina. Então, brevemente, o Brasil vai se tornar um exportador. Mas é importante nós destacarmos que o Brasil ele tem a expertise de fazer isso com uma velocidade para proporcionar o melhor para a nossa população. Estamos ouvindo aqui no Jornal da Manhã o secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco. Quem lhe fará a próxima pergunta, secretário, é o Leandro Narlock. Por favor, Narlock. Secretário, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, ele tem feito aí vários ultimatos, né, ao Ministério da Saúde. Primeiro foi lá em relação ao cronograma de vacinação e agora aí pedindo explicações sobre estoque de seringa. Como que o senhor avalia essa postura do ministro do STF? Ela é necessária? É redundante, na sua opinião? Eu acredito que o STF está cumprindo o seu papel. Ele foi instado por, se eu não me engano, algum partido político, e ele está cumprindo o seu papel de verificar. Ele não pode prevaricar na sua parte. Mas eu tenho a convicção que nós também não estamos prevaricando na nossa. Então, como eu expliquei ontem, eu tenho aqui uma nota informativa tripartite, né? Como os senhores sabem, o SUS, ele realiza uma gestão tripartite, né? Isso aqui é uma nota informativa tripartite assinada pelo Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, pelo Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde e pelo Ministério da Saúde. Por quê? O Ministério é o grande indutor, o grande financiador, estabelecedor de políticas e os estados e os municípios que operacionalizam a execução capilar na ponta da linha do Sistema Único de Saúde. Então, nós fazemos isso em conjunto com estados e municípios. É importante destacar. E eles nos garantiram que nós já temos nos estados disponíveis 80 milhões de seringas. Cumpre destacar que nesse prazo de 12, 16 meses, nós vamos escalonar essa vacinação de toda a população num prazo longo. Então, não é necessário que tenhamos 300 milhões de seringas e agulhas neste momento. Então, além desses 80 milhões já disponíveis em estados, o nosso pregão nos possibilitou a aquisição de mais 7 milhões. Nós já tínhamos começado uma compra internacional via Organização Pan-Americana de Saúde de um quantitativo de 40 milhões de unidades de seringas, que foi ampliado para em mais 150 milhões, totalizando 190. A Organização Pan-Americana de Saúde já nos garantiu uma entrega de até 8 milhões de seringas e agulhas até a primeira semana de fevereiro. Além disso, nós nos reunimos com a associação responsável
pelos produtores de seringas e agulhas, que é a ABIMO. Foi uma reunião muito proveitosa, de união, de pactuação, de entrega de todo o esforço da iniciativa privada e da União para ajudar a combater a pandemia. Então, eles se comprometeram a nos fornecer, até o final de janeiro, 30 milhões de seringas. Nós fizemos uma videoconferência, foi uma videoconferência de integração, de união de esforços, porque o nosso inimigo é o coronavírus. Nós não somos inimigos da indústria, não somos inimigos da população, nós temos que nos unir, estados, municípios, União, sociedade civil, setor privado, a indústria, para combater a pandemia. E eles nos garantiram esses 30 milhões que, neste momento, nós estamos fazendo pelo processo de requisição administrativa, sem haver desabastecimento do mercado, como fizemos com os medicamentos de intubação orotraqueal. Então, nós solicitamos informações quanto aos excedentes para não comprometer contratos para iniciativa privada, contratos para estados e municípios. Mais uma pergunta, Narlock. Temos também uma solicitação... Sim, secretário, dá só um instantinho, secretário, só para a gente poder girar aqui as perguntas. Vamos a mais uma questão. Leandro Narlock vai lhe perguntar. Por favor, Narlock. Opa, por favor, secretário. A medida provisória editada pelo governo esse ano, ela prevê que a vacinação aconteça de forma simultânea, né, no país todo. Aí, as vacinas têm que obedecer o Plano Nacional de Vacinação. Isso não pode atrasar a vacinação em estados que talvez saiam na frente, no caso de São Paulo, por exemplo? Eu não entendi essa pergunta. Como o estado sair na frente? Bom, o estado de São Paulo já tem a sua vacina, né? Foi anunciada ontem e tem planos aí para assim que tiver a sua aprovação na Anvisa começar a sua campanha de vacinação, não? Eu acredito que haja um equívoco. A vacina que o Butantan importou a 6 milhões de doses e as demais doses, 40 milhões que ele está produzindo, já estão contratualizadas com o Ministério da Saúde e se destinam a toda a população brasileira, 26 estados e Distrito Federal, para chegar aos 5.570 municípios que nós temos no nosso país. Então, já foi feito um contrato com um acordo de exclusividade também, e toda essa produção, o que já foi importado e o que está sendo produzido, já está comprometido, já está vendido ao Ministério da Saúde. Inclusive, já foi assinado o contrato, já foi feito o empenho. Esse recurso, eu acredito que já está empenhado, e à medida que forem ocorrendo as entregas, haverá o pagamento desse material. E essa vacina, ela vai seguir o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Nós temos que lembrar que o SUS prevê a universalidade, ele é para todos, ele não é para um estado, ele é para todas as unidades da Federação e Distrito Federal, para todos os municípios, né? E a equidade, que é atender inicialmente aquele que precisa mais, que são os grupos prioritários. Ô, secretário, então, só para que fique bem claro, o senhor nos deu agora uma informação importante nessa resposta ao Narlock. Todas as doses que o Instituto Butantan havia importado da China, então, estão com o Ministério da Saúde. Com isso, dá para dizermos, então, que aquela campanha planejada pelo governador João Dória, que começaria no dia 25 de janeiro, isso não vai acontecer. A campanha só vai começar quando o Ministério da Saúde determinar e em todos os estados ao mesmo tempo. É isso? Só para que fique claro. Vamos deixar claro também que o Ministério da Saúde não vai determinar, nós vamos construir isso junto com estados e municípios. Como eu falei, é uma gestão tripartite. Então, nós vamos ter um plano nacional de operacionalização. Esse plano terá os anexos estaduais, que vão ser o planejamento dos estados para fazer chegar aos municípios, né? Nós vamos fazer o nosso centro logístico chegar aos estados e os estados fazem chegar aos municípios, que são aqueles que efetivamente realizam a vacinação, como tem ocorrido em toda a nossa história. E esse plano ele é construído junto aos estados e municípios. Como eu falei, é um esforço nacional com a união de estados e municípios para vacinar a população brasileira, como sempre ocorreu. Se o governo federal não estiver pronto ainda para iniciar a vacinação no dia 25 de janeiro, o governo estadual sim vai poder começar a vacinação em São Paulo no dia 25 mesmo assim? Como eu coloquei, a ideia é iniciarmos em todo o Brasil ao mesmo tempo. Nós não podemos fugir do princípio do SUS, que é
a equidade. O SUS é para todos. Ela tem que ser simultânea e nós temos que dar o mesmo tratamento a toda a nossa população. Evidentemente, essa simultaneidade ela vai obedecer também a uma proporcionalidade, que vai ser com relação à população de cada estado, que é o que o IBGE nos informa. Perfeito. E a partir do início da vacinação, então, o Ministério calcula que quantas pessoas poderão ser vacinadas, será possível vacinar por dia? Isso vai depender de uma série de fatores, como a quantidade de vacinas que forem disponíveis. Vocês sabem que nós estamos abrindo várias frentes. O ministro, ontem também na coletiva, ele falou sobre as quantidades e no seu pronunciamento, nós já temos praticamente acertado em torno de 354 milhões de doses e nós estamos continuando perseguindo, né? Nós estamos importando 2 milhões de doses por intermédio da Fiocruz, lá da Índia, de vacinas da AstraZeneca, enquanto a produção da Fiocruz não se inicia, tem essa produção do Butantan e continuamos com tratativas com todos os outros institutos de forma a conseguir ter o acesso o mais rápido possível para a nossa população. Eu coloco como referência a vacina contra a influenza. Nós vacinamos em torno de 80 milhões de pessoas no ano passado. Então, para vocês terem uma ideia aí de um comparativo, para iniciarmos a nossa campanha e irmos imunizando a nossa população, evidentemente com prioridade para aqueles grupos de maior risco para os quais as vacinas sejam indicadas, né? Ela pode ser contraindicada para um determinado grupo, a gente não pode usar aquela vacina com aquele grupo. Ô secretário, e uma pergunta até de ordem médica que muitas pessoas se fazem, muitos ouvintes e espectadores que procuram a gente se fazem, é o seguinte: eu já tive Covid-19, eu vou poder tomar a vacina? E além disso, para além disso, outras condições para vacinação, isso tudo vai ser determinado pelo Ministério da Saúde? É o fabricante quem vai dizer isso? Vai ser como se fosse um medicamento com a sua bula ali, com as regras de aplicação e os grupos que podem ou não receber essa medicação? Como vai funcionar isso? E o senhor já saberia nos dizer, no caso dessa questão que eu coloquei sobre pessoas que já tiveram Covid-19, se elas poderiam ou não receber a vacina contra o coronavírus? Se você me permite, vou começar pela última pergunta. Claro. A previsão é que, já tendo passado todo o ciclo da doença, a informação de todos os laboratórios com os quais temos conversado, já tendo passado o ciclo de toda a doença, a pessoa poderá ser imunizada, que vão ser aí em torno de 30 dias após o contágio, né? Ela tem um ciclo de cerca de 14 dias e mais um período e ela poderá ser imunizada sem risco, né? O que não pode é haver a associação de uma vacina com outra, isso é muito perigoso. E com relação a contraindicações, o registro da Anvisa ele é importantíssimo por isso. O registro é o que vai possibilitar a bula, aquela bula do nosso remédio, do nosso antibiótico, do nosso antitérmico. E ele tem ali as contraindicações, os efeitos colaterais. Esse processo do registro vai determinar. Uma das coisas que nós podemos dizer sobre eficácia e segurança é que, por exemplo, pelo que nos chegou pelos laboratórios, as vacinas não foram testadas em crianças, não foram testadas em gestantes, por exemplo. Então, nós não temos a garantia da segurança de vacinar esses grupos. Nós sabemos que gestantes compõem um grupo de risco, mas nós não temos garantia de segurança para vacinar esse grupo. Mas é importante destacar que se as pessoas ao redor dela estiverem imunizadas, ela estará protegida. E, secretário, diante das opções de vacina nesse momento de compra do governo federal, até que ponto o valor da dose está sendo levado em conta? A gente acompanhou agora há pouco aqui no Jornal da Manhã que, por exemplo, uma dose da AstraZeneca custa cerca de R$20 e uma dose da Coronavac cerca de R$48. O que nós buscamos nesse momento, 58, se você me permite. 58, por favor. Mais de $10. Hoje nós buscamos todas as vacinas possíveis que tenham registro, que tenham autorização para uso emergencial, para nós podermos imunizar a população. Nós destacamos que nenhuma vacina ainda, pela informação que eu tenho até ontem, conseguiu obter o registro. E mesmo no Brasil, nenhuma vacina ainda entrou com protocolo de pedido de uso emergencial, o que vai ser muito importante para iniciarmos o processo de imunização. Lembrando que a autorização para uso temporário emergencial, ela se destina a grupos específicos, quantidade pequena de pessoas que será imunizada. É o que está acontecendo em todo o mundo. Quando nós tivermos o registro, vamos fazer a vacinação em massa, como ocorre para o sarampo, como ocorre para a influenza e outras endemias.
Muito bem, nós ouvimos aqui no Jornal da Manhã o secretário executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, a quem eu agradeço mais uma vez pela participação. Obrigado pelas informações todas, secretário. Bom final de semana. Muito obrigado, um bom final de semana para vocês.